Nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor. Bom dia, querida comunidade, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para este nosso culto online. Que bom que você veio, que bom que juntos nós podemos cultuar, nós podemos louvar e adorar ao nosso Deus. É claro, cada um na sua casa, cada um no seu cantinho, mas ainda assim unidos pela palavra de Deus. Nós acabamos de ser saudados pelas palavras de Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5, onde Paulo diz: nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor. Como primeiro objetivo ao dizer essas palavras, Paulo lhe queria deixar claro de que aquilo que ele pregava não se tratava a respeito dele mesmo. Paulo não tinha a intenção de tornar seu nome conhecido ou a intenção de ser um grande apóstolo, o qual é lembrado ainda hoje, 2000 anos depois. Essa não era a intenção de Paulo. A intenção dele era tornar Jesus Cristo conhecido. Ele queria que todos soubessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o qual foi entregue à morte em nosso favor e ressuscitou no terceiro dia. Esse era o objetivo primário de Paulo. E também nós podemos colocar essas palavras em contexto com a pregação do domingo passado. Nós não anunciamos a nós mesmos. Pelo contrário, nós negamos a nós mesmos. Tomamos a nossa cruz e vivemos para Cristo. Vivemos para Cristo porque Ele morreu por nós. Nós só podemos anunciar a Jesus Cristo como Senhor se de fato tivermos a Ele como autoridade sobre nossas vidas. E Ele só exercerá autoridade sobre as nossas vidas quando nós entregarmos o controle delas em Suas mãos. Quando entregarmos a Ele as nossas alegrias, nossos sonhos e também nossas tristezas, dores, angústias. Quando entregarmos tudo em Suas mãos. E isso é o que nós somos convidados a fazer neste culto. Entregamos a Ele este momento, para que a Sua vontade seja feita em nós e para que a Sua palavra penetre em nossos ouvidos e alcance também aos nossos corações. Este culto, ele é realizado em nome do Trino Deus, que é Pai, que nos criou, que é Filho e que por amor a nós se entregou à morte numa cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. E que é Espírito Santo, que habita em cada um de nós, sendo nosso Consolador, Conselheiro e nosso Guia. Amém. Convido para louvarmos a este Deus, cantando o hino Quem Quer Cantar do Amor. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu falo é leve.
texto de Marcos, capítulo 8, versículo 38, Jesus Cristo diz: Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Me chama a atenção aqui, nessas palavras de Jesus, duas características destacadas por ele. Nós fazemos parte de uma geração pecadora e adúltera. A parte de sermos pecadores até conseguimos entender muito bem, pois somos constantemente lembrados dessa nossa natureza. Mas por que geração adúltera? Por que Jesus usa essa palavra? Uma pessoa adúltera é aquela que trai o seu cônjuge. É alguém que trai a confiança, que é infiel. E é justamente a isso que Jesus está se referindo. Muitas vezes somos infiéis a Deus. Traímos a sua posição como primeiro lugar nas nossas vidas. Deixamos a Ele de lado e o trairmos com os prazeres que este mundo nos oferece. Mas como de vez em quando nós vamos ao culto, de vez em quando nós oramos, de vez em quando tentamos ajudar o nosso próximo, então, certamente, nós merecemos o perdão de Deus, pois buscamos ser pessoas boas. Não é mesmo? Não. Claro que não. Eu espero que você também tenha respondido que não e tenha estranhado o que eu acabei de falar. Nós jamais podemos merecer o perdão. Nós jamais, não importa aquilo que nós fazemos, não importa quantas boas obras nós realizamos, por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar o merecimento do perdão de Deus. Nós não merecemos o perdão, não merecemos que Ele nos perdoe da nossa infidelidade, nos perdoe dos nossos pecados. E é aqui que está a grande novidade do Evangelho. Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos perdoa. Pela graça de Deus, o preço pelos nossos pecados foi pago pelo sangue de Cristo. E esta é a maior prova do amor incondicional de Deus por nós. Diante dessa boa nova, o que nos resta é dobrarmos nossos joelhos diante da cruz de Cristo, nos arrependermos dos males que nós fizemos, de todos os nossos atos falhos que nos afastam da vontade de Deus. Por isso agora, convido para juntos orarmos a Deus, confessando a Ele os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, chegamos neste momento diante da Tua presença para confessar que nós somos falhos e pecadores. Somos uma geração adúltera e infiel a Ti. Tantas vezes colocamos outras coisas como prioridade em nossas vidas e deixamos de buscar a Ti em primeiro lugar. Não nos orgulhamos disso, muito pelo contrário, sentimos vergonha e nos arrependemos. Te pedimos perdão por isso, te pedimos perdão também por tantas vezes que nós decepcionamos aqueles que estão ao nosso redor, pelas vezes que nós não importamos com o nosso próximo, deixando de amá-lo como a nós mesmos. Mas, Senhor, nós te agradecemos, porque mesmo diante de tantos atos falhos, mesmo diante da nossa natureza tão pecadora e miserável, Senhor, Tu tens piedade e misericórdia para conosco. Nós te louvamos porque Tua graça ela é infinita e o Teu amor é eterno e incondicional. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. E ainda em espírito de confissão e arrependimento, cantemos juntos o hino Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar,
Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil, transforma minha vida entregue a ti, amém, Senhor. Por meio do sangue de Jesus Cristo, posso lhes anunciar que aquele que se arrependeu verdadeiramente, aquele que confessou os seus pecados de todo o coração, Deus é fiel e justo para lhe perdoar e purificar de toda a injustiça. Amém. No trecho final do hino que nós cantamos, Se sofrimento te causei, Senhor, nesse trecho final cantamos também, transforma minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. Transforma a minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. Que agora, com nossas vidas entregues ao Senhor, que Ele possa transformá-las por meio da Sua palavra. Amém, Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre cada um e cada uma de nós, e que Seu Santo Espírito nos dê discernimento e ouvidos atentos para escutar o que Deus tem para falar no dia de hoje. No culto passado, nós iniciamos o culto, a pregação, com um pequeno desafio, você lembra? O desafio era completar a frase Jesus Cristo é o Senhor, né? Acho que todos conseguiram completar bem esse desafio, foi fácil. E vimos que a palavra, então, Senhor, ela traz em si um significado de dono, proprietário, de alguém que tem autoridade. E ainda nós lemos na Bíblia o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 31 até o 38, onde destacamos como centrais as palavras do versículo 34, que dizem: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou resgatando a memória de vocês estes ensinamentos da pregação anterior, pois hoje nós retomaremos o mesmo texto. Nós falaremos sobre este mesmo texto de Marcos capítulo 8. Semana passada nós ficamos concentrados então apenas no versículo 34, identificado como o central do texto. Mas hoje nós iremos explorar os outros versículos. Iremos buscar entender o significado também da outra parte da resposta de Jesus Cristo. Então vamos lá. Antes de mais nada, nós precisamos refrescar o texto também em nossa memória e eu te convido para abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo do texto de Marcos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 38. Passo a ler. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Por que você não leva em consideração as coisas de Deus e sim as coisas dos homens? Então, convocando a multidão e juntamente os discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
e quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Até aqui a palavra de Jesus Cristo. Como nós vimos semana passada, este é um relato que trata a respeito da autoridade de Jesus Cristo na vida daqueles que o seguem. Ou ainda, em outras palavras, é um relato que desperta a necessidade de sabermos qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Deus. Colocar-se no seu devido lugar é admitir, é assumir que você é falho, pecador e, principalmente, assumir que você é auto-insuficiente. É assumir que sozinho você não pode ir adiante. É assumir que você não é uma criatura independente do Criador. Somente quando entendemos e admitimos essa posição é que de fato nós daremos lugar e espaço para Deus nas nossas vidas. E colocar a Deus no seu devido lugar, então, é assumir que Ele é o Todo-Poderoso, o nosso Criador, Criador de tudo que existe. É crer que Ele nos ama incondicionalmente, é ter a certeza de que Ele nos supre e nos satisfaz todas as necessidades. Não somos capazes e nem precisamos ser capazes de abraçar o mundo todo, mas, com Deus ao nosso lado, somos sim capazes de seguir em frente, capazes de tomar a nossa cruz e segui-lo. Quando vimos as palavras desse texto em dias ruins, em dias em que o trabalho não está rendendo, em dias que estamos desanimados, essas palavras, de certo modo, são bastante reconfortantes. Pensamos, as coisas não estão indo muito bem, mas a Bíblia mesmo diz que eu não sou autossuficiente e que eu preciso entregar tudo nas mãos de Deus. Então, pronto, é simples, está aqui solução para os meus problemas, vou entregá-los nas mãos de Deus. Mas e quando nós ouvimos essas palavras em dias bons, em dias onde as coisas estão dando certo? A Bíblia nos diz que somos autoinsuficientes. Mas como dar ouvidos a essas palavras quando nós estamos vivendo por conta própria e as coisas estão dando certo? Para responder essa pergunta, precisamos ler os versículos 35 e 36. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, este a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Essa declaração feita por Jesus, ela exige dois sentidos diferentes para entendermos a palavra vida. Podemos entender as palavras de Jesus da seguinte forma: quem vive uma vida egocêntrica, focada neste mundo, isto é, quem quer salvar a sua vida, não achará a vida eterna com Deus, a perderá. Mas quem renuncia à vida egocêntrica, perde a vida, por causa de Cristo e do Evangelho, achará comunhão com Deus, a salvará, terá vida eterna. Uma pessoa que tenta alcançar o sucesso, ter uma vida de fartura, e coloca isso como o principal objetivo da sua vida, normalmente possui dois resultados possíveis. Ou ela chega lá e alcança o tão sonhado sucesso, ou então ela não chega e passa a vida toda tentando chegar. Existem essas duas opções, de forma bem básica, claro. Porém, aqui neste texto de Marcos, vemos que Jesus ele resumiu essas duas possibilidades em uma só. Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Nas palavras de Jesus, as opções não são ter sucesso ou ter fracasso. Mas as palavras de Cristo, as opções são viver para o Evangelho ou viver para si mesmo. Não é uma questão de ter sucesso ou fracasso, é uma questão de viver para o Evangelho ou viver para si mesmo.
Ou você nega a si mesmo e vive para Cristo, ou você nega a Cristo e vive para si mesmo. E aqui, diante disso, nós podemos ter algumas falsas interpretações também, que geram algumas perguntas, como: mas então é errado eu querer ter sucesso na minha carreira? É errado eu sonhar alto? É errado eu trabalhar duro para conseguir mais dinheiro? É errado ser rico? Não é errado, não é proibido ter sonhos, não é proibido ser rico, de forma alguma. Não há nenhum mandamento dizendo que nós precisamos ser pobres e vivermos somente do básico com o básico do básico. Aliás, na Bíblia nós encontramos muitos casos de cristãos que eram ricos e tinham cargos de grande autoridade. O próprio apóstolo Paulo dependia de pessoas que eram ricas, de cristãos ricos que o ajudavam nas suas missões. Uma história que nos ajuda a entender melhor qual é a posição de um cristão, qual é a posição que um cristão precisa ter em relação às suas riquezas, é a história do jovem rico, encontrada lá no capítulo 10 de Marcos. Conta-se que certa vez um jovem bastante rico, proprietário de muitas posses, chegou até Jesus e lhe perguntou: Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu: Jovem, você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Sim, mestre, eu sei de tudo isso e obedeço a todos os mandamentos desde quando eu era adolescente. Jesus então o olhou e disse: Meu querido, só falta ainda então uma coisinha bem importante. Eu quero que você vá e venda tudo o que você tem. Em seguida, dê aos pobres todo o seu dinheiro. E aí sim, depois disso, você pode vir e me seguir. Amados, essa é a história do jovem rico. E o grande problema dele não estava em ter muitas propriedades, não estava em ser rico, mas sim no lugar que aquela riqueza ocupava na sua vida. Se nós continuarmos lendo o texto, nós veremos que ele não faz aquilo que Jesus falou. Ele não vai lá e vende todos os seus bens e dá o dinheiro aos pobres. Ele sai entristecido pela resposta de Jesus, mas não cumpre essa resposta. Aquele jovem, ele não estava pronto para negar-se a si mesmo. Não estava pronto para depender totalmente de Deus. O grande problema não era a sua riqueza, mas sim o fato de que esta riqueza ocupava o primeiro lugar na sua vida. O propósito da sua vida estava concentrado naquela riqueza, não em Jesus Cristo. O dinheiro era a autoridade na sua vida e não Jesus. Queridos, o problema não está em buscar realizar nossos próprios sonhos. O problema não está em querer ter mais dinheiro, não está em querer ter sucesso. O problema está no fato de quando essas coisas ocupam o primeiro lugar na nossa vida. O problema está no fato de que quando o dinheiro ele se torna autoridade sobre nós, ao invés de Deus. E infelizmente, isso é o que acontece na maior parte dos casos. As pessoas são consumidas pelo desejo de ter mais e mais. E esse consumo cada vez maior exige cada vez mais trabalho, cada vez mais tempo, cada vez mais dedicação para esse tão sonhado sucesso. E aí não sobra tempo para Deus. E aí Deus é deixado de lado, quando Ele deveria ser, na verdade, o primeiro lugar. Quando Ele deveria ser a prioridade. Buscando a Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Essas palavras de Jesus Cristo, elas falam sobre autoridade e prioridade. Por isso eu te pergunto, quem é a autoridade sobre a sua vida? O dinheiro? Você mesmo? Ou Deus? O que é prioridade na sua vida? Buscar ter sucesso, buscar ser rico? Ou buscar cumprir com o propósito de Deus para você?
Negar a si mesmo não significa se humilhar, não significa parar de se importar com seus sonhos, com sua carreira, com o seu sucesso, com famílias, com amigos. Não significa abandonar todas essas coisas. Negar-se a si mesmo significa abrir mão do controle destas coisas e entregá-las aos cuidados de Deus, sabendo que o controle dele é muito mais eficiente. Viver para o propósito de honrar e glorificar seu santo nome, tomar a sua cruz. Quando buscamos a Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas e o fardo que pesa sobre nós será muito mais leve, pois nossa vida estará entregue nas suas mãos. Quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Palavras de Jesus Cristo. Tendo tido o correto entendimento dessas palavras de Jesus Cristo, o meu desejo é que você compreenda que tomar a sua cruz, seguir a Jesus Cristo, viver para Ele, não é um fardo, não é uma dificuldade, mas é sim uma bênção, é um alívio, é um presente concedido a nós. E que na certeza desse presente que nós recebemos dele, possamos viver com alegria, possamos viver com vontade de cumprir a sua vontade. Amém? Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre se tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. As ofertas do culto de hoje são destinadas para o trabalho com música e louvor da nossa paróquia. Nessa área, apesar de algumas impossibilidades por conta da pandemia, estamos com novos projetos e ideias para levar um bom louvor com hinos já conhecidos até você, até a sua casa. Em breve, nos próximos dias, estaremos compartilhando mais informações a respeito dessa ideia, a respeito desse projeto. Deus abençoe dádivas e também os doadores. Um outro aviso que nós temos, bem especial, é a respeito do drive-thru na comunidade São Tiago. No dia 14 deste mês, a comunidade estará preparando o seu almoço e de toda a sua família. E olha que é um almoço bem caprichado, bem gostoso, imperdível. Para saber mais informações, para saber detalhes a respeito desse almoço preparado com muito carinho para você, você pode olhar aqui na descrição desse vídeo, clica aqui embaixo para ver mais e lá vai estar de forma bem detalhada a respeito de todas as informações do cardápio e também um contato para você já fazer sua reserva ou pedir mais informações. São esses os avisos para o culto de hoje. E mesmo então sem poder nos reunir presencialmente mais uma vez, no segundo domingo consecutivo, ainda assim podemos manter nossos cultos online e isso é motivo de grande alegria. Podemos manter este momento de cultuar a Deus. Gratos a Ele por este culto,
gratos a Ele por Sua palavra nas nossas vidas. Queremos agora encerrar com o momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por este culto que tivemos e por essa palavra que ouvimos. Que não seja uma palavra que entra por um ouvido e saia pelo outro, mas que realmente tenha impacto em nossas vidas e nos faça repensar quem está no controle. Queremos que sejas Tu, Senhor, e por isso, neste momento, colocamos toda a nossa carga, todo esse pesado fardo em Tuas mãos, sabendo que por amor a nós Tu o suportas. E que em gratidão a este Teu amor por nós, possamos viver para Ti, tomar nossa cruz, anunciando o Teu Evangelho e jamais se envergonhando de Ti e das Tuas palavras. Te pedimos para que abençoes a nossa família, abençoes nossos amigos, Senhor, abençoe também a nossa própria vida. Senhor, queremos de forma muito especial Te pedir pela situação que o Brasil está enfrentando. Pessoas queridas estão partindo, não conseguindo vencer a batalha contra o vírus. Nessa semana, nós tivemos a triste notícia do falecimento do pastor Heinz. Notícia esta que nos abalou bastante. Te pedimos para que esteja presente, abençoando e dando conforto e amparo para a família enlutada e também para os amigos próximos a ele. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, Senhor, confiando que Tu estás no controle de tudo. E tudo mais que nós queremos entregar a Ti, que nós queremos orar, Senhor, nós fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, unindo nossas vozes e orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queremos receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Abençoados por Deus e por Sua palavra, vamos em paz, sigamos a Cristo e vivamos para Ele. Desejo a todos um abençoado domingo e também uma abençoada semana. Nos vemos no próximo culto e encerramos este cantando o hino Deus te abençoe.